Nas primeiras horas da manhã, em uma estrada escura no deserto, um ônibus de excursão colide violentamente com o reboque de um caminhão. Em um instante, vidas são perdidas. Então, uma investigação começa e revela um assassino silencioso nas rodovias do país. Pouco depois das 5 da manhã, um ônibus de excursão retorna a Los Angeles após uma noite de apostas. Apenas alguns quilômetros após o início da viagem, o trânsito começa a desacelerar na rodovia. É uma viagem tranquila, já que a maioria dos 43 passageiros está dormindo profundamente, depois de terem passado as últimas 5 horas no Cassino Terra Vermelha. Muitos são usuários regulares do ônibus da Estados Unidos Holiday Tours para o cassino. Eles confiam na empresa que oferece essas viagens há 25 anos. Há trabalhos de manutenção em andamento na I-10, então a patrulha rodoviária parou o trânsito enquanto os trabalhadores das concessionárias carregavam cabos pesados pela estrada. Mais à frente, um caminhão semi-reboque parou na faixa central direita. Quando os carros voltam a andar, o caminhão semi-reboque permanece parado mesmo com o trânsito fluindo. 5 veículos desviam e mudam de faixa rapidamente ao se aproximar do caminhão parado. Mas a 108 km por hora o ônibus está rápido demais para reagir. Segundos depois, ele colide diretamente com o caminhão. Os passageiros não estão usando cintos de segurança. A devastação é imediata. Ao chegarem, socorristas encontraram cenas inesquecíveis. A frente do ônibus foi empurrada quase totalmente para dentro do reboque, dificultando muito o resgate dos passageiros. O impacto empurrou o caminhão para frente e o ônibus acabou entrando 4 metros dentro do semi-reboque. Socorristas precisaram usar motosserras para acessar as vítimas no ônibus. Guinchos foram acionados. Um ergueu o reboque para facilitar o acesso e outro removeu o caminhão do ônibus esmagado. Os bombeiros usaram escadas nas janelas para retirar as pessoas. Quase 3 horas e meia após o acidente, o último passageiro foi libertado. Mas o total de mortos só seria divulgado bem depois. Esse agora era um dos piores acidentes rodoviários da Califórnia. E então, as perguntas começaram a surgir. O que impediu o caminhão de se mover depois que o trânsito liberou? Havia algo errado com o ônibus? E será que ele poderia ter parado a tempo? Em quase 35 anos, nunca estive em um acidente com 13 mortes confirmadas. Então é difícil. É difícil para todos nós. Um dos mortos foi o motorista e proprietário da USA Holiday Tours, Teodulo Videias. Mais de 30 pessoas, incluindo o motorista Bruce Gulliford, ficaram feridas. A investigação do acidente começou com esses 2 homens e seus veículos. Encontrar respostas envolveria um processo de 1 ano para descobrir quem ou o que foi o responsável pelo trágico acidente. As inspeções do ônibus mostraram que ele era verificado anualmente e aprovado até meses antes do acidente. Mas investigações adicionais revelaram o passado problemático da empresa de turismo. No acidente, o ônibus de turismo de 20 anos violava padrões federais e tinha metade dos pneus perigosamente desgastados. Também não havia cintos de segurança, mas eles não eram exigidos por nenhuma lei na época em que o ônibus foi fabricado. Além disso, o histórico de manutenção do ônibus era duvidoso. No início dos anos 2000, ele teve avaliações negativas de segurança por manutenção, motoristas e equipamentos do veículo. Os registros indicam que após 2010 não houve mais problemas. E a empresa também tinha um histórico problemático de acidentes e processos judiciais. A USA Holiday foi processada depois que um acidente de ônibus matou 3 pessoas. Uma ação foi arquivada enquanto outra foi concluída após acidente que feriu 2 passageiros. Além disso, o motorista tinha várias infrações de trânsito, incluindo dirigir sobre a faixa, dirigir com a carteira suspensa e excesso de velocidade. Mas a descoberta mais surpreendente feita pelos investigadores foi que não havia marcas de frenagem na estrada. Isso indicava que o motorista não freou totalmente antes da colisão. A colisão ocorreu numa curva larga. O motorista viu o caminhão parado por mais de 20 segundos. Até os 5 carros à frente trocaram de faixa rápido para evitar bater nele. O caminhão tinha luzes traseiras e sinalização funcionando, além de estar coberto com material refletivo. Até a porta de carga refletiria as luzes do ônibus, então o caminhão deveria ser visível a todos os motoristas. Isso levou os investigadores a questionar por que o motorista do ônibus não freou nem desviou.
O relatório apontou que o motorista do ônibus dormiu só 4 horas devido à sua rotina. Na sexta-feira, e o acidente às 5 horas e 15 da manhã de domingo, os registros médicos de Vidias revelaram outro detalhe surpreendente. Ele apresentava sinais de diabetes, mas pulou o tratamento. O relatório do National Transportation Safety Board indica que o diabetes não tratado de Vidias pode ter prejudicado sua atenção, decisões e visão. Neste caso, junto com a falta de sono e fadiga, isso provavelmente o impediu de evitar o caminhão. Mas Vidias não foi o único culpado. As entrevistas com o motorista do caminhão também foram alarmantes. Os registros indicaram que a abordagem de trânsito durou cerca de 7 minutos. Após o carro voltar a se mover, o caminhão ficou parado por 2 minutos até ocorrer a colisão. O motorista estimou que ficou parado por cerca de 30 minutos. Isso contradizia diretamente as evidências, concluíram os investigadores. Ele não sabia a duração real da parada. Gulliford afirmou ainda que soltou o freio de estacionamento quando o trânsito começou a andar e sentiu o impacto da batida ao engatar a marcha. Os pneus do caminhão mostravam sinais de travamento e deslizamento, indicando que o freio de estacionamento estava acionado no impacto. Os investigadores perceberam que as lembranças do motorista do caminhão eram inconsistentes com os fatos. Os registros de Gulliford indicaram que ele dormiu o necessário nos 10 dias antes do acidente, conforme exigido para motoristas. Mas ele não lembrava quanto dormiu. Ele seguia do Alabama para a Califórnia até os investigadores analisarem os dados do sistema de posicionamento global do caminhão. O rastreamento indicou que Gulliford violou regras de direção. Ele dirigia mais de 11 horas por dia, 2 horas a mais do que sua média diária permitida. Seu corpo também apresentava obesidade severa. Isso aumenta seu risco de apneia do sono e fadiga extrema diurna. O National Transportation Safety Board concluiu que as evidências e o relato de Gulliford sugeriam que ele adormeceu, mas essa ainda não era a conclusão final deles. Havia mais um culpado. No incidente, um policial rodoviário liderou a frenagem sem usar sinais de aviso antecipado. O policial foi embora sem perceber que ainda havia um caminhão na estrada. O National Transportation Safety Board culpou a agência de transporte local, Caltrans, por não fechar a faixa corretamente. Após o incidente, a Caltrans criou nova política. Os bloqueios de tráfego precisam de sinalização, 2 policiais e reunião de planejamento feita 2 semanas antes. Também é recomendado orientar melhor médicos legistas sobre testes de diabetes e aprimorar métodos para detectar e tratar a apneia do sono. O total de mortos foi 13, com 31 feridos. A maioria das mortes e ferimentos graves ocorreu na parte da frente do ônibus, que foi a mais danificada. A busca pela justiça mirou na empresa de ônibus e no motorista. A empresa de ônibus tinha uma apólice de seguro de 5 milhões de dólares. Os advogados dos passageiros estão processando o espólio de Vidias por indenização. No entanto, ainda não foi feito nenhum acordo. 2 anos após o incidente, Gulliford foi condenado a 4 anos de prisão. Ele foi preso em 2017 por mais de 40 acusações, incluindo o homicídio culposo no trânsito e direção imprudente. As autoridades disseram que Gulliford não é visto como principal responsável pela colisão, indicando que os investigadores consideram o motorista do ônibus que morreu no acidente o principal culpado. Assista a este episódio em seguida. Se você achou este vídeo interessante, por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.